Vamos falar de Vasco, tem. Sobre o time, Felipe Coutinho deve ser relacionado e Lucas Pinto deve ir para o jogo. E o futsal que o Magé simplesmente não compareceu. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite pra todo mundo. E amanhã vai rolar, e como vai rolar lá no Maracanã, estaremos lá. Flamengo e Vasco, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente rasgado com o rubro-negro da Gávea, a gente sempre quer vencer o nosso maior rival, mas agora com aquele... sabe, entalado na garganta, depois daquela goleada de 6-1 no turno. Agora no turno era no nosso mando de campo, agora é o mando de campo deles. Bom, e o Felipe Coutinho, que era dúvida, treinou normalmente nesse sábado e deve ser relacionado para a partida. Geralmente, o departamento de comunicação, quando o Vasco manda os jogos em casa, posta listas relacionadas 2 horas antes do jogo e a escalação 1 hora antes do jogo, entre 3 horas a 2 horas antes do jogo, e o Felipe Coutinho deve ser relacionado. E o Lucas Pinto também deve ir para a partida. Ele tinha uma suspeita de Ierna, e fizeram o exame, nada constatou. Treinou também nesse sábado, deve ser o titular da lateral esquerda, né, para o jogo contra o Flamengo. Mas, em todo caso, o Vitor Luiz está sobre aviso, mas a exceção do João Vitor, que terá que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, o resto da equipe é o que o torcedor já conhece, inclusive a dupla de zaga aí, formada por Léo e Maicon, que teve corte no nariz no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, mas também treinou, não vai ser problema para a partida. O provável time do Vasco contra o Flamengo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Maicon e Lucas Pinto. Vitor Luiz sobre aviso. Hugo Moura, Safosa ou Matheus Carvalho e Dimitri Paé. Ryan, Emerson e Vaeste deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã no Maracanã, com o Felipe Coutinho no banco de reservas, muito provavelmente entrando no segundo tempo. É um jogo de bola que vai ser de muitas emoções. Estaremos lá fazendo nosso short também, nossa tradicional análise rápida da escalação e todas as emoções de Vasco e Flamengo amanhã no Maracanã. Bom, e hoje seria a final do futsal entre Magé, Vasco e Teresópolis. Seria o primeiro jogo na final. E ontem o Magé entrou com recurso no Tribunal Superior de Justiça Desportiva de Futsal. E a Justiça indeferiu. Ainda assim, o Magé não compareceu ao jogo. O Vasco, como manda o regulamento da competição, esperou o adversário por 60 minutos. Agora espera que a federação dê WO, o Vasco vença o jogo por WO. O vice de futebol, né, de esportes olímpicos, o vice-presidente de futebol aí, tô com ele com Miranda na cabeça, o vice-presidente de esportes olímpicos, Cassiano, tem o apelido de Bebeto, Cassiano Bebeto, falou sobre o que ocorreu lá em Teresópolis. Veja. Bom,
Acabei de sair aqui do Pedrão, aqui em Teresópolis, onde a federação, né, marcou a final do Campeonato Carioca e o tribunal validou, reforçou a marcação desse jogo aqui em Teresópolis e, infelizmente, a equipe do Magé não compareceu à final do Campeonato Carioca. Eu acho que é uma atitude lamentável, da gestão pública, das pessoas envolvidas, da Prefeitura de Magé. Inclusive, até pesquisei agora sobre o prefeito Renato Cusolino, vi que é um rapaz jovem, arrojado, inteligente, mas eu acho que ele deveria procurar saber melhor quem está cercando ele, porque eu acho isso um desrespeito com o dinheiro do consumidor, onde a prefeitura ela despeja dinheiro num projeto, né, que simplesmente tem o descaso com a competição e não comparecer a uma final do Campeonato Carioca. Lamento, né, como consumidor, como cidadão, lamento, né, como amante do esporte, como amante do futsal, lamento, que eu acho isso uma desvalorização do esporte, mas cada um sabe o que faz. Hoje o Vasco se sagrou campeão carioca de 2024 e eu estou aqui com meu filho, tomando meu Guaraná. Vou comemorar o meu título. Vou até explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, para que as pessoas entendam nas minhas redes sociais, já que o Vasco também já está soltando uma nota oficial, se não já soltou, está soltando nos próximos minutos. Bom, a federação marcou um jogo em Teresópolis, que é um jogo, é uma final, jogo único, mando da federação, e tem que ser em campo neutro, em quadra neutra, no caso. Por isso a federação escolheu Teresópolis, por ser uma quadra neutra, ser hoje a melhor quadra do estado, tá? A única quadra homologada e reconhecida pela CBFS, com as medidas oficiais, iluminação, segurança, vestiário, banco de reservas, totalmente homologada e reconhecida pela CBFS, no caso a Confederação Brasileira de Futsal, a única no estado do Rio de Janeiro. Por isso, a federação marcou esse jogo aqui em Teresópolis. E a equipe do Magé, que ontem à noite entrou na justiça para que não tivesse esse jogo aqui em Teresópolis, alegando que é quadra do Vasco, porque o Vasco mandou os jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco mandou os jogos do Campeonato Brasileiro porque a CBFS ela só reconhece essa quadra como uma quadra oficial apta para receber um jogo de uma magnitude de um Campeonato Brasileiro. Consequentemente, a Federação Carioca marcou a final no mesmo ginásio que o Vasco mandou os jogos. E a equipe do Magé não quis comparecer, não veio à final. É uma desvalorização ao esporte, mas aos que não respeitam a modalidade, não respeitam a competitividade, só lamento. Nós continuaremos trabalhando firme para fortalecer o futsal carioca, fortalecer o futsal do Vasco da Gama, fortalecer o futebol brasileiro. É isso, meus amigos vascaínos. Não tem aquele gostinho de vitória, de ganhar em quadra, né? Que nós tínhamos condições de ganhar em quadra e acredito muito que nós ganharíamos em quadra, até com uma vantagem confortável. A equipe do Magé fugiu ao confronto, não veio ao confronto e o Vasco sagrou-se campeão carioca de 2024. Um brinde ao Vasco, casaca! O Vasco também aí soltou uma nota oficial falando do não comparecimento do adversário e agora espera a federação tomar uma decisão sobre a final do futsal, do Campeonato Carioca de Futsal. Então, é isso, galera. Até o nosso pré-jogo Flamengo e Vasco e lá no Maracanã com todas as emoções. Até mais.